Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas da área jurídica que são de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar acerca das relações de trabalho e para debater este tema comigo, eu recebo hoje a doutora Dilma Demarque Cunha Carvalho. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Em nome da OAB, agradeço o convite por estar aqui. Como nós sabemos, a legislação trabalhista ela é extremamente complexa. Existe um emaranhado aí de leis, um emaranhado de dispositivos legais, várias decisões dos nossos tribunais falando sobre relações de trabalho. E hoje nós vamos iniciar o nosso tema, o nosso debate, a nossa conversa com você, telespectador, acerca da relação que existe entre o trabalho voluntariado e as relações de trabalho. E realmente é um tema um tanto quanto conturbado e nós temos que inicialmente saber aí o que é, na verdade, um trabalho, um serviço voluntariado. Sim, para até diferenciar o que significa o serviço voluntário do contrato de trabalho em si, existe uma lei que foi editada em 98, é a Lei 9.608, que ela fala que o serviço voluntário ela é a atividade não remunerada da pessoa, que ela presta serviços para uma entidade, seja ela pública, privada, mas que tenha o intuito de ser objetivo cívico, cultural, educacional, enfim, na assistência social mesmo. Nós temos aí, a sociedade, os nossos telespectadores estão acostumados aí a trabalhar em empresas, ou muitas vezes, no caso de empregadas domésticas, por exemplo, trabalham em residências, as pessoas trabalham em lojas, trabalham no comércio em geral, e para que elas trabalhem em seus respectivos empregos, elas necessitam ter com o seu empregador um contrato de trabalho. E o que ocorre é, em caso de filantropia, em caso de serviço voluntário, também existe um trabalho ali a ser desenvolvido. Sim. Mas na realidade o que existe é uma grande diferença entre o contrato de trabalho que existe entre a empresa e o trabalhador, entre o trabalhador e o seu patrão ali na sua própria residência. Existe uma grande diferença com o trabalho voluntariado. Isso tem que Sim. ser muito bem... existe um liame aí, mas nós temos que traçar bem uma diferenciação entre essas situações. Sim. A diferença, assim, essencial é que o trabalho do serviço voluntário, ele não é remunerado, ele não é oneroso. Então, existe a prestação do serviço, mas sem a contraprestação, sem a remuneração. Então, a pessoa já é contratada, já sabendo que ela não vai ser remunerada, ela se dedica sem remuneração. Uma outra dúvida que surge sempre em relação a essas questões de relação ao trabalho, e agora nós estamos aí traçando um paralelo entre as relações de trabalho, contrato de trabalho, trabalho voluntário e tudo mais. Existe aí sempre uma dúvida em quem é que pode ser beneficiado acerca desse serviço voluntariado. As pessoas sempre nos perguntam, mas a minha instituição ela é privada, mas nós costumamos aí fazer um trabalho beneficente, mas será que pode haver um trabalho voluntariado? Mas é instituição pública, a instituição pública pode ter um trabalho voluntariado? Na realidade, as pessoas têm muitas dúvidas acerca de quem é que pode ser aí, na verdade, o beneficiário desse serviço voluntário. O beneficiário pode ser qualquer empresa, seja ela direito público, direta, indireta, direito privado, mas que não tenha fins lucrativos. Essa é a finalidade primordial, que ela não tenha fins lucrativos mesmo. Exatamente, não dá para se entender aí um serviço voluntariado, onde quem presta o serviço não ganha nada, mas quem recebe aquele serviço se beneficiaria dele, Sim. na realidade ganhando dinheiro, né? Seria, se isso acontecer... Daí seria um abuso de direito. Se isso acontecer, nós estamos aí diante, na verdade, um desvirtuamento desse serviço Sim. voluntário. Sim. Isso não existe.
Na verdade, também uma outra situação que nós devemos deixar bem claro para o nosso telespectador, para as pessoas, é que existem certos requisitos a serem observados, certas condições a serem observadas para que fique realmente caracterizado a situação da prestação do serviço voluntário. Não é de qualquer forma, não basta simplesmente dizer, aqui na minha garagem da minha casa eu faço um serviço voluntário tal. Não é bem assim. As pessoas têm que ter na sua cabeça, têm que ter a noção, têm que estar conscientes aí de que existe na verdade várias condições, existe na verdade uma série de requisitos que devem ser observados, que a legislação impõe para que seja realmente caracterizado um serviço voluntário. Inclusive essa lei trouxe esses requisitos, né? A Lei 9.608 de 98, ela trouxe, assim, primeira hipótese, o trabalho ele não é remunerado. Em segundo lugar, o voluntário ele tem que ser uma pessoa física, nunca uma pessoa jurídica. E ele vai prestar seus serviços para empresas que não tenham fins lucrativos. E também, assim, exige a lei que haja um contrato entre as partes, a formalidade de um contrato por escrito, chamado contrato de adesão. Ali já vai ficar estipulado o objeto, né, do trabalho e também especificando todos os requisitos do contrato. Ele vai ter seguir horários, dias e não vai ter a remuneração. Isso é interessante porque muitas instituições privadas que trabalham com o serviço voluntário, foi dito aqui agora que, aproveitando a sua fala, né, há que ter um contrato, um termo escrito de adesão e tudo mais. As pessoas realmente que não lidam com essa questão legal, na dúvida, procurem um advogado para que consigam ter aí mais uma direção, um norte na confecção desse contrato de adesão, para que realmente se preste, vamos dizer assim, entre aspas, um serviço voluntário realmente dentro da lei. Para se prestar um serviço voluntário, nós temos que ter aí, na verdade, uma série de requisitos, como acabamos de dizer, e obedecer à legislação, senão as pessoas acabam tendo aí sérios problemas. Sim. Uma outra situação que nós verificamos na fala, existe aí então um grande diferencial em relação às pessoas que prestam esse serviço voluntário, que é o pagamento que se recebe. Sim. A relação, a existência dessa relação, ela é não onerosa. Então, nesse contrato voluntariado, somente dessa forma, a pessoa se dedica, ela própria, ela se dedica, ela segue regras, né, até quanto a horários, dias, só que ela já é pré-determinado que ela não vai receber remuneração alguma para prestar esse tipo, justamente o próprio nome diz, né, voluntariado. Ela faz assim de livre e espontânea vontade mesmo. Agora, com relação ao contrato, acredito que uma contratação de um advogado, seja ele na relação de trabalho, seja ele num outro tipo de relação, no contrato de trabalho, vamos supor, empregado e empregador, se eles se ajustam, olha, esse dia você vai prorrogar o seu horário de cotrabalho, no outro dia você vai compensar o seu horário de trabalho. Se tiver por escrito, acredito que entre as partes não vai haver nenhuma dúvida. Se houver alguma dúvida, está ali por escrito, formalizado, as regras de um e de outro. Num contrato de compra e venda, hoje, até num contrato pré-nupcial, hoje em dia, se for fazer por escrito, por isso a contratação do advogado, porque uma pessoa leiga talvez não vá fazer adequadamente seguindo as regras da lei. Nós temos que deixar claro aí também a situação que às vezes você tem lá uma instituição privada filantrópica, onde algumas pessoas ali se dedicam nesse nobre trabalho, né, de ser um voluntariado, de prestar um serviço voluntariado aí, e nós temos realmente que bater palmas para essas pessoas, que realmente sem elas o serviço voluntário no Brasil seria um desastre total. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes uma instituição privada, no meu exemplo aqui, pode ter ali, mesmo sendo filantrópica, ela pode às vezes estar contratando uma faxineira para limpar aquele local, só que essa faxineira não desenvolve ali um serviço de voluntária.
ela na realidade ela vai estar prestando um serviço e deverá ser remunerada por isso. Então tem que deixar bem claro que nem tudo que acontece ali dentro daquela instituição, mesmo tendo vários voluntários, na realidade existe aí pessoas que trabalham nessas instituições e que ficam aí subordinadas ou sujeitas a um contrato de trabalho e a legislação trabalhista, aí no caso a CLT. Sim. Isso também é uma questão interessante. A própria CLT, né, o contrato de trabalho que é regido pela CLT, ele é um contrato realidade. Então, não exige aquela formalidade, tudo por escrito, acontecendo a desenrolar do contrato. Vamos fazer um exemplo. Se porventura eu não tenho meu contrato registrado em carteira, mas eu trabalho há 4 anos no mesmo local, seguindo ordens de um empregador, sou subordinada a ele. Então, existe o meu contrato de trabalho. Não está formalizado, isso não quer dizer que eu possa declarar isso em juízo, né? Como também aumentou meu salário, mas não foi registrado na minha carteira de trabalho. Não é porque não foi anotado na minha carteira de trabalho que não vai vigorar. Ele prevalece de qualquer forma, conforme a realidade que é executado no contrato. Uma outra situação que também me faz recordar aí diz respeito às ONGs, que não possuem aí fins lucrativos, são instituições sem fins lucrativos, e que se assemelham aí a vamos dizer, uma instituição filantrópica, entre aspas, essa minha frase, né? Isso deve ser, isso nós temos que ressaltar aqui também. Sim, porque existe, né, a figura de empregador, né? A capacidade de admitir um empregado, de dirigir esse empregado, né? Existe a questão pessoal dos serviços, que são os requisitos da CLT para figurar um contrato de trabalho, né? Na realidade, o que deve ficar bem claro aí e o que deve ser reforçado diz respeito ao vínculo, o vínculo empregatício que se tem ali. Eu dei um exemplo agora há pouco, se uma faxineira, por exemplo, vai até uma instituição privada e ela deve realmente, filantrópica, onde se presta um trabalho voluntário, ela deve ter sim formalizado um contrato de trabalho. Existem alguns requisitos a serem observados, né, que essa situação já é totalmente diferente da pessoa que presta o serviço voluntariado ali. Na realidade é o seguinte, nós podemos concluir e dizer algumas características da relação de emprego. Sim. A relação de emprego totalmente diferente desse contrato voluntariado, vamos assim chamar. Existem algumas situações aí que caracterizam bem uma relação de emprego. Sim. Para caracterizar essa relação de emprego, daí o trabalhador tem que prestar o serviço ao empregador em caráter pessoal, né, de forma remunerada, contínua, quer dizer, não eventual, não é assim, vai uma vez num mês, passou 6 meses, volta, já não caracteriza a eventualidade. E mediante a remuneração também, né, que é fato primordial aí. Tem que deixar claro, a pessoa às vezes diz que vai lá prestar um serviço voluntário e fala, não, mas você não paga muito não, paga um salário, aí acabou, não existe, aí não é uma relação de voluntário, né? Aí você quebra a situação do voluntário, do trabalho voluntário e passa aí, na verdade, sem que se saiba, a constituir aí uma verdadeira relação de emprego entre essa pessoa que está lá se dizendo voluntário e a instituição ali que presta esse trabalho na realidade. Até porque também na relação de trabalho a pessoa ela tem a dependência econômica do empregador, né? Então é uma das características que não tem o voluntariado. Exatamente. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Sabe, tem que pesquisar muito antes de tomar uma decisão, pois não é qualquer coisa, né? É futuro, carreira. E meu avô sempre dizia, quando a gente trabalha numa profissão que a gente realmente gosta, nem sente que é trabalho. Entra!
E aí, decidiu? Muito. Eu vou fazer na FIB. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Você, caro telespectador que chegou agora, nós estávamos no bloco anterior discutindo as questões atinentes às relações de trabalho, especificamente traçando algumas diferenciações entre as relações de trabalho existentes entre as pessoas que prestam serviços e que recebem os seus salários, seja na indústria, seja no comércio, seja numa empresa, seja numa loja, seja lá onde for, e traçando um paralelo em relação às pessoas que prestam um serviço voluntário em instituições aí, muitos chamam de instituições de caridade, instituições filantrópicas. Nós traçamos aqui alguns conceitos, discutimos aqui situações onde, na realidade, a instituição que presta um serviço filantrópico, que possui ali um voluntário trabalhando, se não forem observados alguns requisitos legais, este voluntário ele poderá num futuro ingressar aí com uma ação, com uma reclamatória trabalhista contra essa própria instituição. Sim, poderá. Isso vai obedecer os requisitos que é essa lei que trata do voluntário. Se não forem seguidos, é claro que vai gerar um contrato de trabalho e a pessoa vai poder entrar, declarar ela em juízo e fazer a prova de como era o seu contrato de trabalho. Obedecendo o que rege a lei, vai ser um pouco difícil para se discutir isso em juízo, porque, em primeiro, o primordial é o trabalho voluntário, que ele não é oneroso, a pessoa acaba prestando o seu trabalho voluntariamente, sem receber monetariamente nada por isso. O que nós devemos deixar claro, evidentemente, é que a pessoa que presta aí o serviço voluntário, sem dúvida alguma, é a pessoa de bem que nós estamos falando, é a pessoa que dedica aí, de forma nobre, uma parcela do seu precioso tempo, hoje na nossa vida moderna em que se vive, como se diz aí, o tempo é extremamente precioso, mas muitas pessoas aí dedicam uma grande parcela do seu tempo a esse trabalho voluntário em inúmeras instituições. Sem dúvida alguma, exercem um papel relevante no que diz respeito aí a uma mudança na sociedade, essas pessoas se dedicam, doam-se a essas instituições, realmente sem ter aí um pensamento no futuro de ingressar com uma reclamatória trabalhista. Mas exceções existem, em todo lugar nós temos as exceções. Estamos aqui para debater essas situações e, na verdade, traçar algumas informações ao nosso público para que realmente algumas providências legais sempre sejam tomadas. Eu gostaria muito de voltar à questão aqui do termo de adesão que nós falamos no bloco passado. Esse termo de adesão que deve ser um documento escrito, isso aí é uma prova realmente, este termo de adesão, de que o que estava ocorrendo entre aquele voluntário que prestava aquele serviço não é, na verdade, um contrato de trabalho. Sim, esse termo de adesão, ele existe, ele foi até formalizado com essa lei, na Lei 9.608, justamente por isso, no ato da contratação entre as partes, a pessoa já vai aderir formalizando esse termo, assinando esse termo, concordando com as regras do voluntariado, as regras descritas nesse contrato. Então, ali, previamente, ela já vai saber todas as formalidades do trabalho exercido por ela, da forma que ela vai se empenhar sem ser remunerada. Né? Temos que deixar aí esclarecido que esse termo de adesão, isso deve ser feito de forma escrita.
Essa situação de, não, mas eu conversei, um termo de adesão verbal, de forma tácita, isso aí na realidade trará muito problema para a instituição que presta aí um serviço filantrópico, né? E também não produz nenhum efeito jurídico, né? Sendo ele verbal, né? Ele prevalece a relação de trabalho até que se prove o contrário, né? Exatamente. Se a instituição ali não conseguir provar que realmente não se trata de um emprego, vamos assim dizer, a forma dela provar é demonstrando o contrato aí de forma escrita, o termo escrito numa possível ação futura, né? Isso aí, na verdade, o que nós estamos dizendo são alguns requisitos legais que as instituições devem tomar alguns cuidados e a pessoa que presta o serviço voluntário também. Uma outra questão... É que ele é uma prova documental, né, da não formalização do vínculo empregatício. Isso, essa adesão, ela adere justamente por causa disso. Exatamente. O voluntário ali, o termo já é dito, a adesão. Ele adere àquilo para dizer, não sou empregado, vamos dizer assim. Eu estou aqui por livre e espontânea vontade, me dedicando. Isso é realmente importante. Muito relevante. Vejam só, uma outra situação também que merece uma discussão ao lado do voluntário, essa pessoa que dedica parte ou parcela do seu tempo, da sua vida a esse trabalho, a este nobre trabalho. Essas pessoas, além de se dedicarem ao trabalho, elas têm muitas vezes gastos do próprio bolso, deslocamento e tudo mais. E aí nós poderíamos até falar da questão dos direitos que são inerentes aos voluntários, né? Sim, dentre os direitos dos voluntários, embasa justamente o ressarcimento dos gastos obtidos para exercer essa função. Vamos supor que seja ele com transporte, seja ele com alimentação, ele dispondo do tempo dele e tendo esse tipo de gasto, a instituição deverá restituir. Só que temos ainda um porém. A lei, no seu artigo 3º, ela fala assim: o prestador de serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho de suas atividades voluntárias. Só que o termo de lei, ele fala poderá. Esse termo poderá significa dizer que esses ressarcimentos de despesa tem que ser aprovado pela instituição, porque pode ocorrer também dessa despesa ser um pouco mais além do que o que realmente a instituição está contando em ressarcir. Por isso que ela deve ser apresentada previamente à instituição. Essa situação é intrigante, né? Porque esse direito ao ressarcimento, porque muitas pessoas são voluntárias, vão ali trabalhar, vamos assim dizer, né? Trabalhar em prol do outro, e se não tivermos aí, essa instituição não tiver o cuidado de discriminar documentalmente a referência a essas despesas, esse ressarcimento, do que é que se trata? É um ônibus, a gasolina, o almoço, porque a pessoa em cidade grande não tem como ir embora para sua casa. Então isso deve ser muito bem documentado, de preferência com notas e tudo mais. Porque relatórios, né? É bom que seria especificado em relatórios para apresentação para a instituição, até para a própria instituição se documentar, né? Para prestar contas. Entre aspas, uma escrituração contábil, entre aspas, desse ressarcimento das despesas do voluntário. Porque nós sabemos que muitas pessoas que são voluntários, no interior às vezes nem tanto, mas em cidades maiores, capitais, a pessoa é voluntária, mas muitas vezes não tem condições de pagar um passe de ônibus, uma passagem de ônibus entre a sua residência e o local onde ela presta o serviço, e vice-versa. Na hora de voltar, ela vai até o local, fica longe da sua residência, ela não tem condições de ficar bancando do seu próprio bolso um almoço, uma refeição. Então, sem dúvida alguma, esse é um direito do cidadão, da pessoa que presta serviço voluntário. Eu vou repetir aqui: serviço nobre, esse trabalho que é prestado através da vontade da pessoa e que é extremamente relevante hoje no nosso país, na cidade de Bauru, onde nós temos várias instituições que trabalham aí com esse serviço voluntário.
Uma outra situação também, nós temos que ver a responsabilidade do voluntário na prestação de um serviço. Imaginemos aí uma situação onde um voluntário vai até uma creche pública, uma situação assim, e a pessoa acaba ali, muitas vezes não por dolo, por vontade sua, mas uma criança vai trocar uma fralda, estou dando um simples exemplo, né? E essa criança acaba caindo no chão, essa criança, vamos imaginar aí que essa pessoa sofra alguma lesão no corpo, então esse voluntário, sem dúvida alguma, também será questionado acerca dessa responsabilidade sua. Poderá ser questionado na polícia, isso poderá chegar até a justiça. Então o trabalho, embora voluntário, ele deve ser prestado com muita responsabilidade e também recheado de cuidados. Isso. Até porque também temos, né, aquele que age na sua ação, que seja na sua ação ou na sua omissão, que haja com culpa ou com dolo, vai ser responsabilizado. No caso do voluntário, ele está ali de livre e espontânea vontade, mas ocorrendo alguma coisa, ele também pode ser responsabilizado, né? Nós temos os dois lados. Nós temos, embora estejamos aqui tratando de uma questão de instituições que se utilizam de trabalho voluntário, nós temos o lado da responsabilidade da instituição, que ela, embora seja uma instituição, como as pessoas gostam de falar, uma instituição de caridade, você chame aí como você quiser, né? Essa instituição também tem uma série de responsabilidades em cima do serviço ali que ela presta, vamos assim dizer. E temos o lado também do voluntário, que também por si tem uma outra série de responsabilidades, onde ambas as partes, tanto a instituição como o voluntário, respondem aí criminalmente, civilmente, administrativamente, por sua atuação. As pessoas que são os administradores aí dessas instituições, vamos chamar aqui instituições de caridade, como o nosso telespectador está acostumado a chamar, fica mais fácil o entendimento. Esses administradores também, devido à legislação, aos requisitos legais, também estão encercados de uma série de obrigações, uma série de deveres e uma série de requisitos legais que devem ser observados para que não gere aí um prejuízo até para a própria instituição. A situação é que não é fácil para essas pessoas administrarem essas instituições, e eu queria deixar claro aqui realmente que o nosso intuito é sempre alertar e que aí tivéssemos mais e mais instituições de caridade trabalhando aí para a nossa população, que sem dúvida alguma isso é um belo serviço aqui a ser desenvolvido. Mais e mais voluntários também, né, dispostos a prestar serviços sem remuneração alguma, né? Essa é uma situação aí que nós discutimos ao longo de todo o nosso programa. Falamos aqui um pouquinho daquilo que existe em relação a questões jurídicas que são inerentes às instituições que trabalham aí com esse pessoal que é voluntário. Nós discutimos aqui algumas situações que dizem respeito às responsabilidades tanto da instituição quanto do voluntário, mas deixamos aqui a nossa mensagem no sentido de que realmente as pessoas que se sentirem vocacionadas a esse serviço, a esse trabalho voluntário, que se dediquem realmente para que aí possamos chegar a uma sociedade cada vez melhor. Nós vamos chegando ao final de um programa. Eu agradeço aqui a presença da doutora Dilma Demarque Cunha Carvalho, que é aí advogada e coordenadora da Comissão de Filantropia da OAB de Bauru. Muito obrigado pela sua participação. Eu quem agradeço pelo convite e estamos à disposição. Vamos torcer aí para a população se motivar, né, para que consigamos aí cada vez mais voluntários. Sim. Na realidade, a questão do voluntariado, do voluntário, a pessoa ajudando outra pessoa, pessoas que precisam de outras pessoas, né? As pessoas, como eu digo aqui sempre nos programas, viver não é tão difícil. O difícil é conviver. Nós precisamos conviver. Nós vivemos numa sociedade, um coletivo, e nós precisamos conviver uns com os outros. Eu, mais uma vez, agradeço a sua presença, do nosso caro telespectador. Continue nos mandando e-mails,
continue exercendo o seu direito à manifestação aqui no nosso programa, sugerindo temas, nos criticando no bom sentido, falando o que achou dos programas. É um prazer receber o e-mail de todos vocês. Continue mandando para direitoseu@fibbauru.br. Muito obrigado e até o próximo.